Então, pessoal, estamos aqui agora com o PeritaCast, episódio número 2, onde vamos estar apresentando para vocês o nosso setor de licenciamento e projetos complementares. Estou aqui com as feras na mesa: Antônio Teobaldo, sócio no setor de projeto e licenciamento, Mariana, especialista na área de projetos complementares, e Amanda, nosso marketing, para poder explicar como a gente pode vender. E também tem um case, né, Amanda, para a gente comentar aqui. Sim. Um case aí nos seus outros negócios que terminou que o setor ajudou, assim como você ajuda eles, e é por isso até que a gente está aqui. Então, pessoal, a ideia do setor de projeto e licenciamento é o segundo braço que compõe o ecossistema Perita, e ele tem como objetivo resolver problemas de forma técnica, tá? Então, não existe muito segredo, correto? Ou seja, é seguir ali o cálculo, a memória, as normas, né? Aquilo que é previsto. E, Antônio, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que é o setor, né? A gente tem a parte de licenciamento ambiental, urbanístico, a parte de combate a incêndio e dos projetos complementares. Exatamente, hoje a gente está trabalhando com a gama de projetos, principalmente de instalações, mas também dos outros projetos como estrutural, projeto hidráulico, projeto de esgoto, projeto de incêndio, que a gente trabalha bastante nisso, retirando o AVCB, tirando o ABITSE. Então, a parte de projetos e a parte de licenciamento andam entrelaçados 100%. Porque a gente precisa dos projetos para conseguir dar entrada nos órgãos. Os órgãos precisam ver as plantas, precisam ver os memoriais e precisam entender o que é que a gente está passando para eles darem o aval, né? Eles que fazem a correção, ver se está tudo de acordo com a norma, se está tudo de acordo com o que está especificado nas normativas brasileiras e nas instruções técnicas. Então, a gente sempre tenta trazer para o cliente a solução mais viável dentro das normas e o que seja mais barato possível, menos dispendioso possível, né? Muitas edificações hoje em dia não estão legalizadas, foram construídas às vezes, só em cima de reforma, por cima de reforma, e a gente acaba encontrando muitos vícios construtivos nesse processo. Então, quando a gente vem para legalizar uma edificação, é identificar o que ela tem, que está certo, e identificar o que ela precisa se organizar, para aí a gente conseguir tirar os documentos. Eu queria corrigir uma coisa: não é o meu sócio, eu que sou sócio dele, porque ele que faz tudo, eles que sabem de tudo. Então, na verdade, eu que sou o seu sócio, a gente confia inteiramente também por essa bagagem técnica. Você tem no seu staff Mariana, que é responsável pela parte dos projetos aí complementares, atua no licenciamento, mas tem como atividade principal a elaboração desses projetos, esses estudos. Mariana, fala um pouquinho pra gente aí. Ele complementou alguns, ele foi um pouco mais global, mas o que são esses projetos, de onde você tira esse conhecimento, como você resolve um problema? Tem jeitinho nesses projetos, tem jeitinho nesses memoriais, ou não? Realmente é normativo? Então, tudo que a gente faz tem que ter um embasamento. Não existe nada que a gente faça que a gente está criando aqui, eu acho que isso aqui vai dar certo. Então, é olhar a norma mesmo, e, é claro, ter o conhecimento técnico para fazer aquilo ajuda muito, tanto na agilidade, até para propor soluções mais interessantes, como o Teobaldo falou, que sejam economicamente mais viáveis para o cliente, né? Porque tem edifícios que a gente pega para legalizar, que eles têm inúmeras coisas que precisam ser feitas ali dentro. Então, a gente precisa ver o que de fato é necessário, entendeu? O que realmente seria, digamos, apenas para melhorar a situação e o que de fato é necessário. Então, a gente tem que fazer todo esse estudo para que o cliente ele consiga ter o que ele precisa, mas dentro digamos assim, das condições financeiras que ele tem para aquilo ali, entendeu? E aí a gente trabalha com toda a parte de projeto complementar, como você falou, que envolve tanto a parte de projetos elétricos, hidráulicos, sanitários, a parte de incêndio, que é um carro-chefe assim, da nossa empresa. E, além disso, né, toda a parte de legalização, como o Teobaldo falou, que está muito atrelada aos projetos. Então, além desses projetos, a gente tem os relatórios, impacto de vizinhança, tem RITU, que vai controlar o quê? O RITU é um documento que a gente identifica na edificação qual o impacto que ela tem no urbano, né, no entorno dela. O que é que a edificação, por ser colocada ali, ela vai influenciar no trânsito, o que é que ela vai influenciar na vizinhança. Isso a gente determina com os documentos nos relatórios. O RIV, que é o relatório de impacto da vizinhança, o RITU, que é o relatório de impacto ao trânsito urbano, e também é muito pedido o PGRS, né, o Plano de Gestão dos Resíduos. Oriundos da obra, né? Oriundos da obra ou oriundos da própria operação da edificação. Por exemplo, como a gente pega alguns clientes que são clínicas, hospitais, a gente precisa dizer da onde que vem aquele nicho, se aquele nicho, por exemplo, é
tem algum material radioativo, material hospitalar, ele precisa ter uma destinação adequada, porque se for jogado simplesmente para o esgoto normal, já não é permitido. Então a gente precisa identificar essas coisas para informar os órgãos, e os órgãos permitir que isso está sendo feito. Então quer dizer que se, por exemplo, eu tenho uma clínica, não tenho, era bom ter, mas se eu tivesse uma clínica e de repente eu posso ser fiscalizado com, vamos dizer, cadê o seu projeto de destinação de resíduos, por exemplo? Exatamente. Eu tenho que ter isso documentado, não adianta apenas eu praticar. Exatamente. Nada hoje em dia a gente pode ser verbalizado, né? As coisas precisam estar documentadas, precisa ter um documento, inclusive assinado por um responsável técnico habilitado a fazer aquilo ali, para ele, com essa documentação, comprovar, como posso dizer, de maneira escrita, documentada, que aquilo está sendo feito e como está sendo feito. De forma normativa, não é isso? Normativa, com certeza, sempre em cima das normas. Entendi. Aí falando em norma ainda, essa destinação que é relevante, a gente tem os projetos de acessibilidade que hoje, se uma edificação, por exemplo, ela for denunciada, né, e nem deveria esperar pela denúncia, deveria acontecer organicamente. Exatamente. Ele tem que adequar a acessibilidade, não importa a dificuldade que ele tenha, é por aí ou não, ele vai ter como ter um batente ou não, ele tem que dar acesso obrigatoriamente pro deficiente de qualquer natureza. Existe essa obrigação? Realmente o prédio ele tem que ter essa acessibilidade, isso é legalmente falando, eu acho que hoje está forte, né? Hoje em dia a gente vê muito mais cobrança dos órgãos em relação a isso, tanto é que está sendo muito mais, está tendo uma demanda muito grande em relação a isso, porque até um tempo atrás as educações elas eram construídas sem ter essa preocupação. Entendeu? Só que hoje em dia tem a questão da acessibilidade, de você permitir o acesso das pessoas com alguma deficiência, com alguma limitação a estarem dentro daquele prédio, e até a própria preocupação do empreendimento de trazer aquelas pessoas lá para dentro. Então, é fundamental, porque assim, todo mundo precisa ter acesso. Se eu tenho uma deficiência física, a Amanda tem uma deficiência física, a gente precisa ter acesso aos mesmos lugares que vocês, que não têm essa deficiência, têm, entendeu? Isso é um projeto que a gente vai desenvolver essas soluções, visando, eu acho que o menor impacto, como vocês falaram no início, né, o menor impacto financeiro para que aquela adequação aconteça, nem que sejam criando rampas, caminhos de piso tátil, sinalização como é o nome? Braille? Braille. Exato. E isso é muito interessante falar isso, porque assim, muitas vezes a gente, a importância da visão do técnico nisso tudo, porque muitas vezes a gente precisa... Calma, eu perdi um pouco. Adequar, equalizar a necessidade. Eu lembro, por exemplo, a gente fala muito de acessibilidade física, de espaço, né? Ou seja, a gente precisa ter um espaço acessível. Eu tenho uma mesa, eu tenho 1,88 m, estou diminuindo já pela idade, mas 1,88 m ainda. Eu tenho uma ergonomia aqui adequada para mim. De repente, para quem vem um cadeirante, ele tem a altura de cadeira. Aí hoje a gente fez até alguns projetos, eu vou aprendendo com o trabalho de vocês, onde a gente tem uma bancada contínua, aí tem um rebaixo, que é para poder a pessoa que usa cadeira também ter aquele atendimento, né? Exatamente. Sentir confortável, não ficar assim, né? Falando pelo olhinho. E banheiro, né? Também eu acho que mola mestra, é comum a história do banheiro para acessível. Hoje, graças a Deus, está muito comum, né? Dos estabelecimentos podem não ter acessibilidade da rampa, mas o banheiro já é uma prática bem comum, correto? O banheiro acessível com espaço para o cadeirante é muito importante, além das barras que tem dentro do banheiro. Um aviso sonoro do lado do vaso sanitário para uma pessoa que está em alguma situação, em perigo dentro do banheiro, que não consegue ajuda. Então ela precisa ter aquele recurso para conseguir atingir alguma pessoa para vir ajudar ela. Então essa questão do banheiro, de rampa, de plataforma, de espaço da escada, são coisas que influenciam em edificações que já estão construídas, porque elas não tinham isso antigamente, não era exigido isso. E a gente vê que cada vez mais, inclusive cada início de ano, poderia dizer assim, os órgãos, principalmente a prefeitura, está batendo mais nas edificações. Por mais que muitos clientes chegam para a gente e dizem, mas eles não podem exigir isso porque tal edificação não tem isso. Não tem essa não. Ele não tem essa, exatamente. Quando foram denunciados, né, acontece muito por denúncia. Então a atuação vem e as pendências não. Os problemas vão ter que ser resolvidos. Os problemas do Ministério Público não tem interpretação dúbia da lei, né? Ou seja, tem que ter acessibilidade, ponto final. Exatamente. Muitas vezes são modificações que elas são simples de serem feitas, como por exemplo dos banheiros. Se você tem um banheiro com tamanho minimamente
adequado para aquilo ali, a modificação é o quê? São as barras, são coisas que, no geral, nem sempre, mas algumas vezes elas são simples de serem feitas. Se eu tenho 2 banheiros errados, é melhor ter um correto, que serve pra Exatamente, acontece muito isso aí. E é uma coisa que faz muita diferença na vida das pessoas, entendeu? E aí a questão que eu tinha falado antes sobre a importância de você ter a visão técnica naquilo ali, né? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer, não, porque a gente vê muito assim, uma rampa para cadeirante que você olha assim, cara, isso aí não dá para um cadeirante, entendeu? Cadeira tem que vir motorizada. Não foi feito da maneira correta. Exatamente. Não é só fazer uma rampa de qualquer forma, né? Ela tem que ter os tamanhos específicos até para caber uma cadeira de rodas ali de forma que a pessoa consiga se locomover, fazer uma curva, por exemplo, numa rampa. E até para você conseguir adaptar o que já tem naquela estrutura, entendeu? Porque a gente pega muito caso assim também, que a gente olha e fala assim, cara, como é que eu vou colocar uma acessibilidade aqui? Pô, eu não tenho como. Então você precisa analisar bem a situação e aí ter o conhecimento técnico e tudo mais, não é apenas ler uma norma, entendeu? E trazer a melhor solução para o cliente, né? Porque às vezes eles têm um espaço limitado, às vezes eles têm uma área que não pode fazer muita coisa, então a gente sempre tenta achar as alternativas possíveis. Nada fora de norma, porque a gente não pode... Solução tem, se não tem, se cria, né? Exatamente. É a função da perita, encontrar uma solução viável. Pra gente encerrar por hora o assunto de acessibilidade, que ainda tem muitas outras coisas para falar, eu lembro de um projeto acessível. A gente fez um projeto pro Instituto dos Cegos. Exatamente, grande desafio. Um grande desafio. Eu lembro que a gente andando lá, o Marcos, né, que de repente vai assistir a gente, ele anda melhor do que eu, da bobeira mesmo sem enxergar, desce a escada, se locomove, sabe? Apresentou o prédio pra gente, né? Ou seja, a pessoa com deficiência visual apresentou. E a gente, naquele momento, se viu se apresentando um projeto para um cego. E aí, qual foi a solução do setor para que ele pudesse enxergar o projeto que a gente estava entregando no produto comprado? Esse foi um caso bem peculiar mesmo que a gente fez. Para a gente conseguir apresentar a planta para o cliente que ia executar isso, a gente acabou criando uma planta tátil. A gente criou algumas superfícies na planta que ele pudesse tatear e entender o que estava acontecendo ali. Aqui vai ter um piso tátil, esse banheiro aqui a gente vai tirar essa parede para conseguir fazer um banheiro só, essa parte aqui a gente vai criar uma rampa, uma nova escada, uma plataforma, para a gente conseguir fazer isso. Então, colocando o projeto na mesa, com a superfície que a gente criou, com materiais como texturas, barbantes, outros materiais, a gente conseguiu pegar, digamos assim, pegar a mão dele e mostrar, aqui vai ser isso aqui vai ser feito dessa forma, dessa forma. Projeto acessível. Até um projeto. Já tinha feito algum? Não, esse foi um dos desafios. Bacana, né? Então termina que o lance é resolver problema. E aí, migrando um pouco de assunto, até para incluir a Amanda na conversa, que tem um case bacana até para contar para a gente tem a parte de licenciamento, onde a gente vai estar trabalhando o licenciamento urbanístico, né? E aí a gente explica um pouco melhor sobre isso. E principalmente a parte de combate a incêndio, que eles caminham juntos, correto? A gente tem que dar entrada no licenciamento urbanístico, que vai exigir lá, além de uma série de projetos, a parte do AVCB, não é isso? Isso. E dentro desse contexto de licenciamento urbanístico e AVCB, eu, como faço a parte comercial da empresa, a gente se depara muito com o cliente. Pô, você não dá um jeitinho? Você conhece alguém lá dentro? Poxa, faz um papel. A minha pergunta é, tem jeitinho? Existe esse caminho mais fácil? Qual é o caminho mais fácil para vocês? Infelizmente, o jeitinho é difícil de encontrar. A gente não vive mais nos anos 80, 90, onde muita coisa nos órgãos públicos era dado com jeitinho. Então, hoje em dia, a gente tem que seguir as normas, até porque a gente tem uma responsabilidade técnica em cima daquilo ali. Então, o que a gente consegue é conversar com o pessoal, consegue ter um tato melhor os agentes dos órgãos já conhecer nosso trabalho. Então a gente consegue traçar novos caminhos, a gente consegue apresentar para o cliente outros caminhos além do principal. Mas se a gente fizer dessa forma, pode ser que dê certo assim. A gente pode tentar dessa forma, Então, esse tato, por quem já está trabalhando dentro, é possível. Agora, sair da norma, infelizmente, não. E o que é que diz pra gente, onde é que está escrito as normas que devem ser seguidas? Está na cabeça de Antônio, de Mariana, do setor, do fiscal, ou existe um documento balizador para que a gente possa construir esses documentos? Por exemplo, checklists, o plano diretor, é o código de obra, são as instruções técnicas? Esses são os dos principais, né? Plano diretor e código de obra são o que balizam principalmente a legislação na parte urbanística. A parte ambiental, a gente vem com outras normas, principalmente com NBRs também, da parte de drenagem, da parte hidráulica, da parte de esgoto,
que precisam ser obedecidas. Então, quando a gente chega para um órgão e diz, eu preciso legalizar essa edificação, o órgão me diz quais os documentos que eu preciso apresentar. Aí me manda uma listagem de todos os documentos que geralmente são projetos. Às vezes o cliente não tem todos os projetos em mão, às vezes nem o projeto arquitetônico, que é o base de tudo, eles têm em mão. Então o nosso trabalho acaba sendo longo, né? Porque a gente precisa fazer documentos que a edificação ainda nem tem. Nesse contexto, vou puxar para o caso seu caso pessoal, né? Sim. Você tem um estabelecimento comercial e tentou legalizar. Qual foi a tua dificuldade? Eu quero até começar falando sobre a minha dificuldade, da importância de ter um assessoramento nessa parte. Quando você falou que a tratativa com o órgão é muito mais prática porque você tem o conhecimento. Então, assim, às vezes eu liguei para a CEMOB algumas vezes para poder entender quais eram os documentos, o que eu faria naquele caso. Você precisa de AVCB, você precisa disso, você precisa de delegação disso, do documento disso. E um monte de letrinha. Meu Deus, o que é isso? E é um monte de letrinha que a gente, pelo menos eu, que se falar de marketing, eu sei falar. Agora falou de legalização, licenciamento, é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então eu cheguei para a Theo assim... Que é isso? Que letrinha é essa? Por onde eu começo? Onde eu vou nesse órgão? E é muito burocrático, né? Quando a gente tem o conhecimento de todos os documentos que tem que ter, você mesmo chegou para mim, eu cheguei para ela assim, não sei o que é isso, não sei onde eu vou arranjar essa documentação, mas eu preciso agora, eu preciso para ontem. Sempre é pra ontem. Eu não posso ficar sem. Então, ele me deu o caminho ali das pedras de falar, você precisa dessa documentação, dessa. Conseguiu algumas documentações que eram práticas de tirar, mas que para mim, por não ter o conhecimento, era aquele problema todo, porque eu não sabia qual que era o órgão, não sabia qual que era a plataforma que emitia a documentação, então ele me deu o caminho das pedras para eu poder seguir. Que é uma assessoria, né? Que é uma assessoria. O objetivo exatamente do engenheiro nesse papel é servir de ponte para o empreendedor que está com diversos problemas já da própria edificação da própria empresa rodando, para se deparar com a autuação de uma prefeitura, uma autuação do corpo de bombeiros e não saber para onde ir. Então a gente vem facilitando, sendo facilitador. Theo, nessa questão, eu conheço o caso, aí comento nesse sentido, é diferente, é como você tá andando de carro sem documento, com documento atrasado, morrendo de medo de uma blitz, né? Exatamente. Isso é uma sensação horrível para quem já andou, já andei em várias situações, já estive nessas situações em diversas vezes, e eu acho que o empreendedor passa por isso, né? Você estava tentando legalizar o teu negócio, que precisa funcionar, e de repente, lutando lá para conseguir o documento, a gente acha ruim primeiro aquela fiscalização, mas o trabalho ele é em prol do perfeito funcionamento, né? Exatamente. Para que você atenda os pré-requisitos para que seu cliente ele esteja ali desfrutando das funcionalidades mínimas. E aí eu lembro que você falou que estava tentando um documento desse tamanho, um caminho, e terminou como? Terminou simplesmente tirando um alvará de funcionamento e tá tudo certo. Através da assessoria, você conseguiu percorrer um caminho mais curto. Exatamente, porque assim, quando eu fui atuada, era uma situação de poluição sonora, que eu precisava da liberação para poder ter música no espaço. É um espaço onde precisa ter música todo final de semana. Então, com aquela notificação, enquanto você não tiver a liberação, você não pode colocar música. E agora? O espaço é para colocar música. E aí eu fiquei com o espaço ali sem poder funcionar até eu conseguir tudo. E quando eu liguei na CEMOB, fui atrás de como resolver, era um outro esquema. Eu tinha que mudar o meu CNPJ, eu tinha que pedir o alvará, que ia demorar uns 15 a 20 dias, eu tinha que solicitar um monte de documento que ia demorar 2 a 3 meses. Como que eu ia ficar com o meu estabelecimento sem funcionamento durante 2, 3 meses? Era melhor fechar a porta e pronto, escolher outra coisa para fazer. E aí eu quero chamar o gatilho para isso, a importância da assessoria. Por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo entre os setores e entre o seu próprio trabalho que você desenvolve aqui para a perita como um todo. Você tinha um estabelecimento, sua primeira reação foi, poxa, eu vou tentar resolver, ou seja, com as próprias mãos, né? Sim. E aí você, dificuldade, sabendo que tinha na empresa quem fazia, mas o instinto foi... O instinto é buscar solução pro agora. Eu preciso resolver agora, como é que eu faço? Aí depois se tocou que teve a dificuldade, poxa, tem um Theo, tem a Mari. Não, quando eu vi aquele monte de letrinha, eu fiquei assim, eu preciso procurar quem saiba, pra poder resolver, porque eu não sei. E aí o que é complicado,
ficou simples, não é? Muito e a importância da assessoria. E ela ajudou vocês em quê? A importância da assessoria reversa, eu digo, nos mais variados setores. Exatamente. E a importância da perita, até no desenvolvimento pessoal de todos nós, é que a gente tem essa tanta ajuda de um do outro, como a Amanda agora no nosso marketing, trazendo a importância da gente se posicionar no mercado, da nossa imagem, de quem a gente está se projetando, porque isso traz muito retorno de conhecimento para os clientes. Os clientes, as pessoas precisam ver como é que a gente trabalha, precisam ver o que é que a gente está fazendo. Então, a importância de, por exemplo, falar por uma câmera era um mito, né? Era uma barreira. Exatamente, principalmente para a área de engenharia. Muita gente da engenharia, muito técnico, muito cabeça dura, não gosta de imagem, não gosta de aparecer. Mari gosta, Mari manda bem pra caralho. Mari é bom. Vai lá ver no Instagram, olá pessoal, tudo bem? Não sei o que. Mas eu também no começo eu dei um trabalhinho pra Amanda, viu? É porque antes de eu entrar pra perita, eu já tava tentando isso. Só que aí eu tentava só, e é muito mais difícil. Tava tipo Amanda, você tava tipo Amanda, você era só que era o inverso, né? Eu tava tentando produzir algum conteúdo sozinha e era muito difícil, tanto porque tem essas barreiras, da vergonha, o que postar, o que é interessante. Porque hoje em dia a gente sabe que assim, se você não tá na rede social, independente do seu nicho, é muito difícil você crescer. Principalmente se você está começando agora. E na época era o meu caso, eu tinha acabado de me formar, então eu precisava estar no mercado de alguma forma e mostrar para as pessoas que eu estava ali. E fazer aquilo só foi muito difícil. Então, a Amanda, assim, me ajudou demais com isso, que foi absurdo. É a história da assessoria. Eu acho que quando a gente procura uma assessoria especializada, tipo assim, a gente está hoje aqui gravando um podcast, tem uma publicitária que nos ajuda, temos a REC aqui, a produtora, que está com toda essa infraestrutura que eu dou. Você fala, o que é essa câmera? Fala aí tu que está atrás, o que é essa câmera? O que é esse microfone de que isso aqui? Fala aí, o que é isso? Sai o áudio. Como assim? Microfone de que isso aqui? Microfone de que? De backup, tu chamou, sei lá. Sim, aí o que é um microfone de backup? Né? Tu sabe? Eu não sei. A gente eu sei que ele tá saber aí. de tudo, né? Tá dando certo, não tá? A gente precisa saber do nosso e também saber entender que quando a gente não sabe, a gente procura quem sabe. Para poder dar seguimento para as coisas. E foi muito isso que aconteceu com a gente, né? Desde o início, tanto na parte do marketing, que eu ajudei vocês a fazer todo o treinamento, a se dar bem com a câmera, a saber o que falar, a saber se apresentar, fazer a apresentação pessoal. Quanto no momento que eu abri um negócio que era para poder fazer a planta, quem que eu pensei para fazer a planta? No momento que eu tive alguma coisa de problema de licenciamento, quem eu pensei direto? Então é bom sempre ter essa troca, né? E essa reflexão, eu trouxe essa discussão paralela para vários âmbitos, né, para vários sentidos, é justamente para o público que está em casa entender. Não tente legalizar o seu imóvel sem saber, não tente fazer uma obra sem projeto. A maior parte dos erros de uma obra, de uma execução, decorrem de projetos mal feitos, não compatibilizados, né? Então, é você que precisa fazer, poxa, por que eu tenho que ter um AVCB? Porque você tem que ter um plano de fuga, de proteção, de contenção de danos, caso um sinistro venha acontecer. Exatamente. O que é um caso fortuito, muitas vezes, né? Existe o incêndio provocar, tem a galera que gosta de tocar fogo nas coisas, existe, mas, no geral, é um acidente, é algo que acontece de forma inesperada. E o projeto vai prever essa situação, pelo menos na parte de combate a incêndio, vai dar mecanismos de defesa. A licença de operação demonstra que você tem os projetos mínimos para poder funcionar, para poder operar, para poder você estar com aquela operação básica, seja num condomínio onde as pessoas precisam residir ou no estabelecimento onde elas precisam trabalhar, como é o seu caso. Exatamente. E ter a plaquinha, o documento, termina dando confiança para o teu usuário. Como eu disse, eu sou doente pelo que eu faço, então eu ando buscando, olhando para defeito, né? Minha área, eu trabalho com isso. Eu não entendo isso que está aqui em volta. Acho bonito, mas não entendo a funcionalidade. Então, quando eu entro num estabelecimento que eu vejo que oferece risco, que tem uma viga, que eu vejo que os sprinklers estão enferrujados, caindo aos pedaços, eu digo, meu amigo, já penso por onde eu vou correr antes de começar o problema. Eu tenho muito esse vício também. E às vezes os clientes, eles acham que é, sei lá, alguma coisa que o profissional está fazendo para arrancar dinheiro, alguma coisa assim. E, gente, realmente não é, porque tem coisas muito, muito pequenas, que parecem ser muito pequenas, como, por exemplo, a distância de um sprinkler para o outro, e a pessoa não entende, mas por causa de 20 centímetros, cara, mas tem a ver com a área que esse sprinkler tá cobrindo, entendeu? Então, tu imagina que o fogo, ele começa numa área que esse sprinkler não consegue cobrir por causa de, sei lá, meio metro, 30 centímetros.
Então, tem todo um O embasamento. distanciamento tem um embasamento. A norma, ela pede que as mangueiras sejam testadas. Por quê? Exatamente. É muito importante a questão da manutenção preventiva dentro das edificações, né? Principalmente nessa parte de segurança contra incêndio. Imagina você morar, por exemplo, num condomínio que você não sabe nem se seus hidrantes estão funcionando. E o seu apartamento começa um princípio de incêndio que você não sabe atuar. Vai pegar o extintor, vai tá pegar descarregado. o extintor está descarregado, vai tentar usar uma mangueira, ela já está toda furada, por mau uso, por má manutenção. Então, quando a gente vem tirar o AVCB, é exatamente garantir que as coisas estão funcionando dentro da edificação, que os danos, se vir a acontecer um sinistro, que os danos vão ser os menores possíveis. Minimizados. Exatamente. E ainda dá assim para o cliente, por exemplo, um cliente que tem uma empresa grande, uma loja, alguma coisa assim. Muitas empresas têm dentro dessa loja seguros, né, e prevenção contra esses sinistros. E alguns seguros acabam barrando parte do benefício pela edificação não estar sendo legalizada. Porque a própria edificação está dizendo para ela, não tive cuidado da minha prevenção. Ou seja, é um mau uso da edificação. Isso. Termina configurando isso, né? Exatamente. Então, ou seja, essa parte de combate a incêndio, ela salva vidas, né? E garante aí um bom uso. A distância entre os sprinklers, às vezes eu estou numa rota de fuga, que tem, inclusive, que tem uma rota de fuga pré-definida, aí vou ter, de repente, um fogo, porque o sprinkler não cobre, como eu vou sair daquilo ali? Pronto. Ali eu tenho um acidente, às vezes, fatal, né? Exatamente. A gente vê muito exemplo disso, os incêndios que a gente vê de grande porte, que viraram notícia nacional, às vezes internacional, sempre tem uma falha, entendeu? É uma saída de emergência que não estava onde deveria estar, é um material que não estava nas condições que era para estar, então... Diz que aquela porta de emergência tem que ter um acionador para que eu possa abrir. Aí eu já peguei casos de clientes que a barra, né? Que o cara diz, pô, mas o acionador, bota uma cordinha ali por trás, puxando, ou improvisado, manda quase que fazer. Aí no momento, no sinistro, a gente tem um novo acidente fatal, ou enfim, um dano grave à vida. Isso pode, inclusive, ser criminalmente responsabilizado, né, por não atender essa... É o famoso querer dar um jeitinho que não dá um jeitinho. Imagina aí tu parar no freio do carro e o freio não funcionar porque você deu um jeitinho. Até tem profissional que tenta, sim, né, pra tipo, mas não precisa gastar com isso. Porque a gente, às vezes, até encontra uma brecha, assim, se você for muito fundo, você encontra. Mas a gente sabe que aquilo não é legal, não é seguro, entendeu? E alguns empreendedores também não têm o conhecimento, né? Vocês usam muito isso de, além de fazer o projeto, liberar toda a edificação daquele cliente, você ainda tem que educá-lo. Para ele não ter que para entender a importância do serviço de vocês. Mas quando você fala de educar, inclusive esse é normativo, né? A gente tem que dar treinamento de combate a incêndio, brigada de incêndio de um condomínio, tem que treinar, usando o exemplo de um condomínio ou de uma indústria, tem que ter um plano de contenção. A Petrobras é fera nisso, a gente é acostumado a assistir, são treinamentos e treinamentos e treinamentos, alarme, detectores, todos simulam, né, os incêndios para ver como as pessoas se comportam. Então isso na parte de incêndio, que tem um apelo muito grande por mexer de forma direta com acidentes fatais, a gente tem todo esse apelo. E a assessoria é importante para isso, não só para legalizar, mas também para poder garantir que aquilo tenha funcionalidade. Exatamente. E aí, mudando de assunto, que a gente tem pouco tempo aqui já, a gente vai para a parte de licenciamento urbanístico, onde a gente tem outros tipos de problema, né, que, por exemplo, eu tenho o meu terreno aqui, você tem o seu do lado, aí eu não respeito o recuo, abro a janela pro teu terreno. Pode isso, Arnaldo? Definitivamente não. A gente tem aí o Código de Obras para balizar muitos desses casos urbanísticos, questão de recuo, questão de área de infiltração dentro do terreno, questão de separação da edificação. Então, são coisas muito importantes. Acaba que o empreendedor, às vezes, quer aproveitar toda a área do terreno, sendo que aí ele vai estar começando a influir no seu vizinho. Criando anomalias, né? Exatamente. Colocando uma janela que dá para ver dentro da casa do vizinho, que isso acaba trazendo complicações. Então, muita parte dos órgãos públicos, eles vão sendo acionados a partir de denúncias. Então, quando você começa a implicar com o seu vizinho, a denúncia vai vir em cima de você, e às vezes por causa de uma janela no lugar errado, o órgão acha a sua edificação
e começa a achar muitos outros defeitos. Embarga, demolição, multa, né? Exatamente. Uma série de fatores. Ainda nesse ponto de vista urbanístico, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele é residencial. Aí eu quero lá estabelecer o meu comércio lá dentro. Eu posso fazer isso? Ou eu tenho que fazer uma adequação dessa documentação para torná-lo ele comercial? O comercial, por exemplo, ele precisa do alvará de funcionamento, né? Que vem a licença de operação também da edificação. O residencial não precisa. O residencial não precisa. Então, são outro aparato, outros documentos que precisam ser apresentados para que a edificação comercial esteja validada. Até para uma futura venda realmente legal do imóvel, são exigidos o habite, são exigidas a licença de operação, para que seja feita essa como posso dizer, essa negociação. A negociação do terreno. Então, a gente precisa estar com tudo adequado. Tem que estar com a documentação em dia. Aí eu vou ter o uso residencial, misto, comercial. Exatamente. Cada edificação tem um uso diferente, né? Até o comercial, ele tem vários tipos de uso diferentes. É diferente uma loja de roupas para um depósito de material De construção. De construção, material... Fogos de artifício. Exatamente. Fogos de artifício. Rapaz, a gente já fez vários laudos ali no setor de perícia. São dois riscos totalmente diferentes. Teve um caso De fogos que resolveram explodir antes do tempo, né? No lugar errado. E aí tem que ter um plano de contenção para isso. No caso, as perícias que a gente fez não tinha esse plano de contenção. O resultado foi perda total, estado de ruína, colapso do prédio, além da vizinhança, né? Então a gente tem case aí que a gente vai mostrar um pouco mais para frente. E se aquele prédio tivesse um licenciamento, provavelmente esses danos seriam minimizados. Exatamente. Os próprios funcionários teriam que ter ciência dos riscos que eles tinham ali dentro. E o plano de prevenção contra incêndio, o projeto de combate a incêndio, ele ia prever isso, até o treinamento do pessoal que trabalha ali para conseguir lidar com os princípios de incêndio. Aí pra gente já tá nessa fase final, fazer um gatilho aí com outro ponto, mas ainda tem mais uma dúvida para perguntar a vocês. Como é que o setor de perícia, de projetos e licenciamento atende um cliente em dúvida? O que ele pode ligar para vocês, para a perita? Ele vai dizer, poxa, ele já vai ter um orçamento de cara, existe um diagnóstico. Qual é o primeiro passo quando você chega numa edificação, de repente alguém que está precisando de ajuda, está pensando em, poxa, vou me legalizar agora porque eu sei que envolve muitos riscos. O que o setor ele oferece? Qual é o primeiro passo? Ele já entra pagando, ele tem que pagar? O que vocês podem ajudar? Como é que vocês ajudam esses clientes? Então, a gente sempre gosta de ter um tratamento bem humanizado junto com o cliente, junto com o síndico, junto com o proprietário, o empreendedor. Então, a gente sempre tem que entender primeiro o que é que está passando na edificação. Você tem um projeto arquitetônico, você já teve algum projeto de incêndio, você tem algum documento, habite, alguma coisa. Então a gente sempre procura pelo cliente fazer aquela busca dos documentos antigos, um diagnóstico para entender exatamente, conhecer a edificação, visitar, para a gente conseguir ter esse aparato inicial e aí passar um diagnóstico para o cliente. O que seria o diagnóstico? A gente veria o que é que o cliente tem, o que ele não tem, apontaria o que é que a gente consegue fazer. O que a gente não consegue fazer, temos parceiros que atuam com isso também. Então a gente consegue passar para o cliente um panorama do quanto ele vai gastar, do que é que ele vai precisar, quanto tempo vai levar, qual vai ser o problema se ele não se legalizar. Então a função do diagnóstico é exatamente essa, trazer para o cliente qual o panorama atual que ele está e como ele pode se adequar. Então, basicamente, hoje o setor, para quem tem uma dor de licenciamento urbanístico, ambiental ou de combate a incêndio, a perita ela pode ir lá dar um auxílio, um diagnóstico, onde vai fazer uma anamnese do caso, o estudo preliminar, porque muitas vezes envolve valores consideráveis, né? O menor dos valores são os nossos, que correspondem apenas a uns projetos, papel, né? E estudos técnicos. O maior custo, muitas vezes, é a adequação que não corresponde à nossa empresa, né? Que aí vai depender de cada edificação. Então, o diagnóstico termina sendo uma ferramenta para, como você falou, o cliente que precisa de uma orientação, ele dá esse primeiro passo. Ele pode nem vir a fechar, mas com o diagnóstico ele pelo menos tem o norte, é isso? A dimensão do problema que ele vai enfrentar. Para ele poder se planejar, para daí dar um primeiro passo. Exatamente. Aí mais duas perguntinhas. Eu tenho um imóvel vencido, né? Ou seja, sem estar adequado. É recomendado que eu junte dinheiro para começar ou eu posso simplesmente iniciar um primeiro passo e fazer um planejamento de longo prazo? Vocês têm algum cliente que resolveu fazer um planejamento de longo prazo, mas já começou a andar? Ou vocês entendem que não, fica parado e aguarda? Qual o caminho menos agressivo ou, digamos assim, menos impactante? Definitivamente ficar parado não é uma opção, né?
Então, trazendo o diagnóstico para o cliente, mostrando o que é que ele precisa, a gente consegue dizer, vamos começar pelo menos por esse projeto, vamos começar a se adequar primeiro com o incêndio, que é uma parte que tem um risco maior. Então, vamos fazer uma parte, resolver essa primeira parte e depois a gente vai fazer na outra. E por isso que entra muito a importância da assessoria de um engenheiro civil junto com a edificação. É a mesma coisa que você ter um médico de confiança do seu lado. Ele vai conseguir dizer para você o que é que você está precisando, quais são as urgências, o que é para ser feito primeiro, o que é para ser feito depois, o que bota... Todo o caminho das pedras, né? Exatamente, foi isso que a gente fez passou. Comigo, no caso. Mas no caso de Amanda, eu acho que ainda foi algo assim, mas sim, foi um diagnóstico que já foi uma solução. Exatamente. Porque você conseguiu adequar através de um diagnóstico, poxa, tu não vai gastar isso aqui, você não vai gastar quase nada, já tá aqui, ó, pega, vai. Foi simples porque pegou uma pessoa que já entendia vender aquilo, né? Porque Exatamente. se fosse pelo que as pessoas estavam passando para ela, era um negócio gigante, assim, né? E aí, às vezes, a pessoa pensa que eu vou gastar muito com um engenheiro e tudo mais. E a solução tá acaba no pé que dela, você gasta muito menos. Eu arrisco dizer que 100% dos casos você vai gastar muito menos contratando um profissional. Porque os riscos e todo o custo de refazer o trabalho depois, ele é muito maior, fora dor de cabeça, o tempo que você perde com aquilo ali. Eu concordo com você, ele realmente vai economizar, e principalmente se contratar a perita que tem um staff aí que realmente procura atuar com diferenciação. Exatamente. Essa visão do diagnóstico, ela termina sendo tão relevante, porque, por exemplo, a gente quer um diagnóstico clínico, hoje a gente meio que paga, né? Você vai para o médico para ele poder um diagnóstico, faz alguns exames, e vocês hoje estão oferecendo isso como porta de entrada até para o cliente entender quais são as necessidades dele e já não ficar com aquele receio de dar aquele primeiro passo, de achar que vai gastar muito. Pelo menos ele passa a ter uma noção de para onde vai, de como ele pode seguir o percurso, juntar dinheiro para tal, né? O tal do diagnóstico é chegar para o cliente e transformar o problemão dele em um problema traçado com os objetivos. Então, realmente, trazer aquele calhamaço de coisa, meu Deus, não sei por onde começar, e a gente chegar, você começa por aqui. O primeiro ponto é esse, vamos começar resolvendo isso aqui? E assim a gente vai de passo a passo conseguindo. Tem um cliente que a gente está finalizando o terceiro ano, ele está chegando ao ponto final dele, né? Ou seja, ele diminuiu as necessidades dele ao longo de 3 anos, que era o que ele podia resolver e pagar, mas desde então ele vem chegando ao fim da jornada dele, e aí termina sendo importante. Se eu tivesse dado o primeiro passo, a gente não estaria aqui. São muitas etapas, né, geralmente. Então, assim, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Às vezes a gente começa com um levantamento arquitetônico, por exemplo, que muitas edificações, quando a gente vai a edificações antigas, elas não têm nem mesmo o projeto arquitetônico pronto. Então, é a base de tudo. Então, vamos começar por isso aqui, não precisa a gente já ir entrando em muitas outras coisas. E aí, o que a gente já falou outras vezes, a questão da consciência do cliente também. A gente trabalha muito com essa parte da educação também. Por quê? Porque a gente precisa conscientizar os nossos clientes de que eles precisam do nosso trabalho. E assim, a gente está aqui para prestar um serviço que eles realmente fazendo economizar e tem uma necessidade. É aquela história, né? Todo mundo tem que comer, tem que andar, tem que respirar, então quem tem um negócio precisa e é um assunto técnico também, né? Até as próprias pessoas da área de engenharia às vezes têm dificuldade no assunto de projetos, licenciamento. Gostei do seu gatilho. O que você aprontou? Você está aprontando. Não, você está com essas gatilho, duas férias. O que tem de gatilho? O que você está aprontando aí? Entrando nesse gatilho, eu queria abrir para vocês, convidá-los para falar um pouco sobre os cursos, né? Que a gente está com a grade lançando. Eu faço parte do Perita Cursos, então esse ano vai estar cheio de workshop, bastante tema. E aproveitando o tema que a gente está abordando aqui hoje na mesa, quero que vocês contem um pouquinho pra gente como que vai ser o workshop da staff. Nathalie que tá ali falou, chorou porque falou do curso, das operações dela, ela pega, veio pra minha operação, lembrei de mim. Então, fala aí o que vocês estão aprontando, qual é o próximo passo aí, onde essas férias aí vão estar falando aí tanto para engenheiros, alunos formados, para o público, vão estar falando sobre o quê? Aquela coisa, a informação não serve só para uma pessoa, né? A gente precisa divulgar a informação sempre. Então é por isso que a gente tá trabalhando nesses workshops, nesses cursos, para trazer essas informações para o público, tanto para outros engenheiros, quanto para administradores de condomínios, quanto para empresários, quanto para alunos também que querem entrar na área. Então a gente está preparando esse workshop de licenciamento, vai sair agora em maio. Já estamos juntando todas as informações, formando o que é que a gente vai falar, reunindo patrocinadores para falar junto com a gente, outras empresas que são feras no assunto também.
Então a gente vem reunindo essa nata da engenharia civil para trazer um conteúdo muito bacana, tanto para os profissionais quanto para a sociedade toda, porque todo mundo precisa saber que as edificações precisam estar regulares para o bom funcionamento até da cidade. E a ideia é trazer um conteúdo, assim, de uma forma bem dinâmica, né? Assim, bem didática, para que todo mundo consiga compreender. A gente quer falar para pessoas que são da área, que já têm um embasamento, mas também muito forte para pessoas que não têm esse conhecimento, que são leigas, que são pessoas que precisam daquilo, mas que não sabem, que são pessoas que trabalham com administração de condomínios, né? Então, assim, a ideia é que seja um conteúdo apresentado de uma forma bem didática mesmo, para todo mundo conseguir compreender aquilo ali. Eu acho que é isso, né? Que a Perita lá vem trabalhando. É a ideia da gente ter uma prática no cotidiano, compartilhar essa informação, né? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia. E o podcast idealizado pela nossa publicitária, ela vem dando esse assunto em 1 hora, 40 minutos. O workshop vai trazer isso em 4 horas, 5 horas. E depois disso a gente vai criar um curso de imersão, onde de repente aí sim vocês vão pegar mais na mão da pessoa, ensinar ela a empreender, exatamente, a vender, a trabalhar com base nos conhecimentos e nas vivências que vocês vêm trilhando ao longo desse caminho. Então a gente pode esperar muito aí do workshop, vai estar... Vocês dois vão estar lá compartilhando conhecimento junto com parceiros, fornecedores e até concorrentes, né? Que vão agregar no trabalho. A ideia também é muito essa, né? A gente trazer, mostrar as pessoas para o mercado também, trazer o network para todo mundo se conhecer e saber quem você pode contratar, porque como o Theo falou, às vezes a gente não faz determinado serviço, mas tem um parceiro lá que vai fazer, a gente confia, indica. Então a ideia é essa, é também trazer essa socialização, né? É muito importante. Eu acho que essa ideia que vem se trabalhando do workshop, ela termina sendo importante, porque você mostra para o aluno que ainda está estudando, que ele não aprende isso na faculdade, né? Infelizmente a faculdade é um tempo curto para muito conteúdo de engenharia, que o engenheiro ele passa a vida e ainda absorve pouco. Então você termina ministrando isso para o aluno, para mostrar que ele tem uma oportunidade no mercado, que ele pode se desenvolver pelaquela área. Você mostra para o síndico, para o empreendedor, que ele tem caminhos de solução, e para os técnicos que também tem algumas sacadas, essa troca de informação. É isso que a gente vai trazer nesse workshop? Exatamente, e juntar toda essa galera da engenharia para construir conhecimento e repassar esse conhecimento, né? A grande coisa que a gente traz na Perita é exatamente esse network. É conhecer nossos parceiros, é conseguir passar para o cliente a melhor solução e entender o que está acontecendo na assessoria, né? Para a coisa poder fluir, né? Com marketing, com patrocínio. Porque tem que saber mostrar também, né? Não é só saber. Falando em marketing aí pra galera que tá assistindo, fiquem ligados no Instagram. A gente vai liberar a data, vai liberar link de compra para o ingresso do workshop. Vai estar tudo lá escrito bonitinho no Instagram da Perita. Eu nunca pensei que eu ia falar dessa forma, né? Mas depois de treinado, @PeritaEng, segue lá, tá? Procura ver nosso conteúdo, interagir nas redes sociais, qualquer dúvida, pergunte. Vontade de interagir, de se agregar, de fazer uma conexão no Hub aí, no mercado, de repente até tá aqui nessa mesa de podcast falando sobre aquilo que você faz, ou enfim, da solução que você oferece. A Perita, ela tá aberta a tudo isso, e o workshop é ambiente para isso, o podcast é ambiente para isso, o cotidiano é ambiente para isso. Então, se tiver alguma dúvida, precisar de algum trabalho, algum auxílio, seja do marketing aqui, que é muito importante que tá aí, seja do setor de projetos, eles estão à disposição tanto para fazer trabalhos collabs, como simplesmente para dar dica aí para vocês se desenvolverem e obter sucesso no trabalho de vocês, tá? Queria agradecer a encerrar aí o PeritaCast do staff de projetos e licenciamento, e vamos para a próxima, né, Theo? Vamos lá, seguindo, né? Juntos somos mais fortes, né? Como a gente sempre diz. Valeu, pessoal. Boa noite.